Boa noite, pessoal, tudo bem? Então, como eu havia prometido que eu ia fazer um vídeo falando sobre a Rosa do Deserto, e algumas pessoas fez alguns comentários e pediram para que eu fizesse esse vídeo, né? E eu queria citar o nome dessas pessoas, que são pessoas importantíssimas e são pessoas que são amantes da Rosa do Deserto. Então eu lembro que foi a minha cunhada Mônica Rocha, lá de Unamar. Um abraço, Mônica, um beijo, que Deus te abençoe. Meu irmão Ivan também, tá? O Cláudio, irmão da Mônica, também. Mas quem? Eu vou lembrar. O Almir Freire, nosso amigo aqui, nosso vizinho, também pediu, né? A gente conversou. O Levi, também, o Levi lá da nossa igreja, Assembleia de Deus Nova DMR. Além do Levi, o meu cunhado aqui, o Edmar Sérgio, né, que também agora vai vir aí pré-candidato a vereador de Nilópolis, também pediu para falar sobre a Rosa do Deserto. E o meu amigão também, Luciano do SAF, né, da fiscalização Reduc. Alô Reduc, galera da Reduc também, tem muita pessoa ali que gosta de Rosa do Deserto. E eu mando um abraço especial para o Luciano. Luciano, um abração, tá? Cuida bem dela, cuida bem, que ela merece, né? As rosas do deserto, elas são plantas que são encantadoras, né? E deixa a gente assim bobo só de olhar a beleza delas. Então vamos lá. Eu vou falar primeiro dos cuidados básicos, né, que você tem que ter com a rosa do deserto. Primeiro, a rosa do deserto é uma planta, tá aqui, ó, de exterior. Você não pode conseguir colocar uma planta como a rosa do deserto dentro de casa. Como o próprio nome já diz, rosa do deserto, então ela tem que pegar o que? Sol, tá? Agora, posso te dar uma ideia. Se você tem uma casa toda iluminada, com vidros na fachada e entra sol naquele vidro e ela fica dentro de casa, ok, você consegue ter uma rosa do deserto dentro de casa. Fora isso, não tem como. Outra coisa, os especialistas dizem que a rosa do deserto, ela pode ficar é melhor que ela fique entre 4 a 6 horas no sol. Sol que a realidade é bem outra que a gente está vendo aqui, né? Meu cunhado tem muitas rosas do deserto, que ainda não filmei, não mostrei para vocês, e alguns amigos também, e o que eles relatam para mim, que a rosa do deserto, quando eles colocam elas no sol, diretamente ali, direto nesse sol agora de inverno, tá queimando as folhas, e as folhas ficam amareladas. Então o que eu penso a respeito? Que a rosa do deserto, você pode colocar ela no sol, ela precisa de sol, mas se você tiver um local pelo sol brando, o sol da manhã, o sol do finalzinho da tarde, ela vai receber esse sol, vai crescer, vai desenvolver. Agora, se tu põe ela no sol de manhã até a tarde, você vai queimar a tua rosa, você vai ressecar ela e as folhas não vão ficar viçosas como aqui estão, ó. Deixa eu mostrar a vocês. Pode ficar parado. Ó, as folhas como é que estão. Saudáveis, tá vendo? E não ficam amareladas, porque eu não estou colocando ela no sol pleno, tá? Eu coloco ela em meia sombra, ela passa o sol pela manhã e depois o sol já fica mais sombra e ela não pega esse sol forte como eles recomendam. Então você deixar a planta 6 horas, vai queimar a tua planta toda. Então eu prefiro deixar pouco tempo assim. Outra coisa, como é que funciona a parte de substrato? Olha aqui o substrato, ó. Filma aqui meu filho Pedro, minha filha Rebeca, que são os meus assistentes, ó, os dois. Vai devagar, não pode puxar não, Rebeca. Muito calminho. Tá vendo? A granulometria, por quê? Porque essa granulometria aqui tem uma drenagem. Porque se acumular muita água no caldex, o que vai acontecer? A tua planta vai apodrecer. Então, pessoal, como eu havia falado, a granulometria do substrato, tá vendo? O substrato solto, bem granulado. Aqui você tem pinos picados, você tem carvão vegetal picado, você tem algumas pedrinhas, algum petrisco que eu peguei em cachoeira, né? Ou no próprio local mesmo, aquelas areias que a gente peneira para fazer a obra. Quando você peneira a areia lavada, vai ficar aquelas pedrinhas. Você também pode adicionar junto ao substrato. Por quê? Porque vai ficar com uma granulometria boa. E o que vai causar com isso, gente? Vai causar uma drenagem muito boa. E você não vai acumular água na parte do caldex da planta, certo? Agora deixa eu falar outra coisa aqui para vocês, tá?
Alguns amigos me pediram para dar uma poda na minha planta, para transformar ela, tirar ela do tamanho igual a anaconda, né? Que ela era mais ou menos aqui, e deixar ela em forma de buquê. Aqui está a muda que eu podei, tá? Aqui está a mudinha. O que eu fiz aqui, ó? Eu podei ela, cortei aqui na diagonal os 3 caules que saía aqui. Saía 2 e saía aqui mais um, tá? Então, quando você poda um caule, o que acontece? Provoca nascer brotações em volta desse caule, certo? Então aqui, ó, tem 3 aqui, 4 aqui, ó, nascendo. O que vai acontecer? Isso vai juntar aqui e vai virar um buquê. Tem pessoas que não gostam da rosa do deserto, ela é grandona, com flores na ponta e careca, sem nenhuma folha, sem nenhuma folhagem. Aqui, ó, vocês estão vendo que tem bastante folhagem ao tronco, tá vendo? E essa aqui eu não puxei o Caldex para cima, eu deixei aqui que ainda não está no tempo. E aqui eu puxei o Caldex, eu levantei mais ele, tá? Então o que eu fiz? Eu levantei o Caldex, podei as 3 pontas, fiz muda, não perdi, tá? As outras mudinhas eu não botei aqui na mesa, tá lá do outro lado. E aqui já está brotando as folhas, não sei se vocês estão vendo aqui com o meu dedo, que já estão com brotação. Então os cuidados, recapitulando, você não pode ter essa planta em lugar de sombra, você não pode ter essa planta dentro de casa que não bata nenhum raio solar nela, porque ela precisa de sol. E o substrato tem que ser assim, com a granulometria bem grossa, tá? Para que haja uma boa drenagem. Agora eu queria mostrar a vocês o que